instrução dos irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos levar o Senhor Jesus. Amado e querido Deus Pai, em Tua presença, Senhor, te glorificamos por esta manhã, Pai querido, onde há, meu Pai, que nos alimentar, meu Pai, segundo a Tua palavra, Senhor. Glorificado seja o Teu nome neste lugar, Pai querido, aonde vamos participar dessa ceia maravilhosa, meu Pai, logo após esta escola, Senhor. Que Tu venha abrir nosso entendimento, Pai querido, e nos derramar graça, Pai querido, nos derramar cura, Pai amado, Deus santo e poderoso, nos dá vitória, Pai querido, e te entregamos a Tua igreja, meu Pai amado, e no Teu santo lugar, Pai querido, neste lugar amado, meu Pai amado, nós estamos, meu Pai, apesar deste lugar, meu Pai, ainda, meu Pai carnal, Senhor, mas vendo pelo lado espiritual a Tua bênção em nossas vidas, Senhor, aonde nos reunimos, meu Pai, para ouvir a Tua voz em nossas vidas, e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Perdoa minha alma. Paz do Senhor para todos. Glória a Deus. Nós vamos aqui dar o início. Nosso pastor que vai nos ministrar a aula hoje, ele está um pouco com dificuldade, mandou mensagem, está a caminho, e daqui a um pouco, ele chegando, ele assume que é a tribuna e vai dar continuidade, mas até o momento que ele não chega, nós vamos aqui caminhando dentro dessas promessas, que são promessas gloriosas. E dentro dessas promessas, irmãos, eu classifico essa: toda promessa é boa, toda promessa é bênção, mas não existe uma promessa maior do que essa, que é a promessa da salvação. Nós muitas vezes não vamos conseguir alcançar a plenitude dessa promessa aqui, mas quando nós passarmos para o outro lado, nós vamos ver que é muito além de tudo aquilo que nós pensamos, imaginamos, e para alguns até que creram, não é? Porque a salvação é algo tão maravilhoso que ela não está condicionada a nada que é por parte de fator humano. O fator humano está totalmente fora da bênção da salvação. Ela é completamente voltada e assegurada por Deus. E isso que para nós parece assim, meu Deus, essa parte absoluta de Deus no controle da salvação, se isso estivesse na mão dos homens, nós estamos vendo aí como é que está a situação do mundo atualmente. Eu tenho certeza que muitos poucos chegariam lá, porque a condição de salvação, a palavra de Deus nos diz que o preço da nossa salvação é caríssimo, de forma que não tem preço. Aqui onde discorremos, já em lá no início, nós vamos deixar todo o centro da lição para o nosso pastor, vamos chegar, mas irmãos, veem que o capítulo 3 de João é um resumo dessa nossa salvação. E aqui nós vemos que Jesus está ali com um homem que é um mestre em Israel, Nicodemos, e Nicodemos ele está ali querendo saber justamente algumas questões com respeito a isso que Jesus veio trazer ao mundo. Quando Jesus começa a trazer as palavras de ensinamento no seu tempo, começou a chamar muita atenção, porque João Batista, o último dos profetas entre nós, ele começa pregando justamente o arrependimento, arrependei-vos, e é uma palavra dura, uma palavra muitas vezes até pesada ao olhar de alguns, porque ele não tinha essa coisa do aliviar, Ele falava de forma muito aberta, até de víbora chamava aqueles que iam por eles, porque realmente a víbora ela tem um veneno. Agora o veneno da víbora, quem colocou nela foi Deus. Agora a víbora dos homens, quem colocou foi o diabo, Então
aqueles que iam até ele naquele momento, que não eram todos que ele chamava de víbora, alguns ele chamava de víbora, porque eles tinham conhecimento pleno da palavra, e pelo conhecimento pleno da palavra, eles sabiam que eles estavam indo no caminho da condenação. E João vai até eles e fala: quem ensinou a vocês a fugir da ira? Né? Porque eles ensinavam, mas não praticavam. Porque o Evangelho, quando Jesus ele começa também discorrendo, né, o ensinamento da palavra, daquilo que nós hoje temos, ele não muda de forma alguma o ensinamento. O ensinamento começa da mesma forma como João terminou, pregando arrependimento. Não tem como ser salvo se não houver arrependimento. O grande problema que nós vemos hoje, que muitos têm remorso. Remorso é uma coisa muito dura, porque o remorso, quando a pessoa sente aquele remorso, ela sente uma dor realmente, mas é uma dor diferente, né? Porque leva a praticar de novo mais na frente. Quantas pessoas, né, que às vezes a gente olha e tem dificuldades com algum tipo de situação, quando vê está envolvido nela de novo, né? Está ali preso, porque não houve arrependimento, houve remorso. E a palavra de Deus, ela é muito enfática, que nós precisamos nos arrepender. Arrepender é você sentir o peso daquilo que foi praticado, que estava te levando para o abismo, e você foi socorrido no momento certo, e você nunca mais procura aquele caminho. Foi o que aconteceu, né, quando Jesus está aqui instruindo a Nicodemos, que queria saber o caminho para essa salvação. Quando Pedro, né, após cumprir-se o dia do Pentecostes, ele também prega a mesma coisa: arrependimento. Então a salvação, ela é condicional ao arrependimento. Não existe, né, meio de um homem ser salvo. Sabemos que dentro da sociedade que nós vivemos hoje, está aí rodeado de vários tipos, né, de situações que os homens vão procurando, né, até para engano deles próprios, mas de alguma forma tentar escapar, né, dessa grande realidade, porque ninguém pediu para nascer. Quem aqui entre nós pediu para nascer? Ninguém. A vida é um dom de Deus. É Deus que nos permitiu estar aqui. Dentro do plano eterno, não foi um acaso também. Você não foi um objeto de sorte, né? Que no momento da gestação, né, a sorte foi lá e caiu sobre o óvulo da sua mamãe e veio você a nascer. Não. Deus já tinha esse propósito e você está aqui entre nós. Deus, na sua infinita sabedoria e na sua, né, onisciência, Ele já sabia que você seria você, que eu seria eu. Enfim, Ele tem o controle de tudo nesse sentido. Agora, uma vez nós tendo esse privilégio de nascer, ninguém também foge do fardo de morrer. Por quê? Vida e morte é algo que está condicionado à nossa vida aqui, porque nós precisamos de uma condição depois desse período de vida nosso aqui. Se os irmãos forem ver, uns vão um pouco mais à frente, outros nem tanto. Tem uns que não conseguem às vezes nem nascer, já na barriga da mãe, às vezes não consegue ser gestado, por ali ficam, mas já tinha uma vida, né? Então assim vai sendo condicionado essa situação. Tudo isso oriundo da onde? Lá do Gênesis, né? Não foi Deus que criou a morte. Eu lembro-me que minha mãe, ela trabalhou com um senhor muito bacana ele, mas tinha um monte de pensamento atravessado. Aí de vez em quando minha mãe falava de Jesus para ele, ele ficava ouvindo, parado.
Aí depois falava para minha mãe: olha, eu acho que a morte, quando Deus criou ela, ele estava de muito mau humor, porque coisa ruim é a morte. Eu acho que o lado humorístico de Deus nessa hora estava muito ruim. Aí minha mãe falou: não, seu José. O nome dele era José. Não, seu José, Deus não criou a morte. Como que a vida vai criar a morte? Não tem como ele criar. A morte, ela vem justamente pela desobediência do homem. E houve o alerta de Deus antecipadamente. Adão, ele não errou inconscientemente, ele errou conscientemente. O grande problema é esse, que ele tinha plena consciência do seu erro e a forma que ele já estava preparado, que na hora que Deus vai cobrar, já estava todo armado ali para poder já se defender. Eu acredito que pelo lado bom de Deus, ele imaginou: não, Deus é meu pai, ele criou, ele é muito bom para comigo, todo dia me visita. Às vezes a gente olha dentro da nossa sociedade, se os irmãos forem ver nos presídios, não é? Tem um monte de filho lá que está amargando às vezes as grades, porque caiu no braço duro da lei, porque muitas vezes um pai e uma mãe, ao invés de corrigir, passou a mão na cabeça. Não, mas é meu filho, ele é assim, mas poxa, ele é uma bênção, ele vai conseguir, ele vai melhorar. E nunca melhora, porque não tem correção, não é? Não tem correção, não quer dizer que não deve ter amor, mas tem que ter cobrança, tem que ter cobrança. Eu nunca esqueço das lições da águia. A águia, ela cria filhos, para os filhos criarem outros filhos. E a águia, ela tem um princípio, ela não pensa somente nela, porque muitas vezes a gente está pensando que está fazendo bem, está fazendo mal. A águia dá tudo de bom para o seu filho, cuida dela cuida do seu filhote com o maior zelo e presteza. O ninho da águia, ela procura algodão para botar sobre aquele ninho, e aquele filhote de águia fica se sentindo ali o mais confortável dos filhotes. Olha para a mãe águia e diz: minha mãe, ela é realmente a melhor mãe do mundo. Só que quando ele vai desenvolvendo, ela vai observando, e quando chega em dado momento, ela vai começando pouco a pouco, tirando aquele algodãozinho que ela botou com muito cuidado, renovou, né? Aí aquele filhote de águia que estava se sentindo tão bem ali, aí daqui a pouco ele começa já a sentir um incômodo. Opa, está espetando um pouquinho aqui. Que negócio é esse, mãe? Está ruim. Aí imagina lá umas 5 avezinhas novas e eles querendo se mexer, e tem uns que quando vê a coisa apertando, ele já começa a sacudir a asa. Espera aí, deixa eu ver aqui. Aí começa batendo e ele mesmo por si próprio já tenta voar, não é? Mas tem uns, irmãos, que são bem difíceis. Fica agarrado ali no pezinho da mãe águia, e ela vai sacudindo ele, como quem quer dizer: voa, voa, mas ele não quer voar. Aí ela tira mais ele algodão. Aí conforme ele vai vendo, ele vai se espremendo, né, para onde ainda tem um conforto, e ela vai observando. Quando ela vê que não tem jeito, ela não tira o conforto totalmente, ela pega ele, sacode, mas sacode, ao invés de ele voar, ele se agarra da mãe águia. Aí a mãe águia fala assim: não tem jeito não, esse não voa de jeito nenhum. Aí pega, joga nas costas dela assim, pum, aí ele agarra, aí ela vai voando. E as águias, ninguém vai encontrar a águia por aqui por baixo. As águias são aves de rapina, só lá em cima das alturas que encontram. É por isso que nós somos como as águias, porque nós não somos de baixo, nós somos das alturas. Glória a Deus, né? O nosso alvo é o céu, o nosso alvo é a eternidade, o nosso alvo é a glória que está para nós prometida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ela pega aquele filhote, ela começa a voar, ela vai o mais alto que ela pode, e ele agarrado ali nela ainda. Aí ela sacode,
pega aquelas enormes asas dela, sacode, sacode, sacode. Quando ela sente que ele caiu, ele começa a entrar em parafuso, porque ele não quer voar, não é? Aí ela vai deixando ele cair, deixando, ela vai embaixo, vai encontro dele, coloca de novo nas costas. Leva para o ninho? Não, leva para o alto de novo. E ela vai repetindo, repetindo, até ele abrir a asa, e ele voar. Para saber que ele pode voar, ele tem que voar, ele deve voar, né? Por quê? Isso é um princípio, né? Porque nós, quando nós olhamos, se nós olharmos não somente para esse ensinamento que a águia nos traz, como outros também, que ela não aceita a velhice, né? Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 31, ele nos fala que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Então ele está falando justamente, quando ele fala do renovo, é outra coisa que a águia não aceita, que é a velhice. Ela nasceu para ser vigorosa, jovem. Quando ela começa a se achar velha, desencantada, ela vai para a rocha e procura na rocha o seu renovo. Ela vai dando com um bico na rocha, até aquele bico velho cair, nascer um bico novo. Ela arranca suas plumagens velhas para vir o renovo da nova plumagem, e ela fica na rocha até aquilo acontecer. Quando acontece, ela vê que ela está pronta de novo, e ela alça novamente grandes voos, porque esse é o princípio que Deus fez para a nossa vida, para a vida do crente em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Renovado. Então nós vemos, irmãos, que isso é um ensinamento que nós temos, mas que Deus começou a dar para Adão quando ele fecha a porta do jardim, que ele tira aquele casal daquele lugar de um lugar de gozo, um lugar de paz. Ali ele não tinha dificuldade, um lugar de frescor, não é? Agora ele está fora do jardim, e Deus, que também alertou ele, que ele teria um problema muito sério a partir do momento que ele desobedecesse, seria a morte, e ele não teria como resolver o problema da morte, cairia tão somente na mão de Deus. Os irmãos lembram, né, que quando Adão pecou, ele procurou algo para si. Os irmãos lembram? Porque Deus estava no lugar dele. Quem não estava no lugar que deveria estar era o homem, não é? Agora o homem se esconde de Deus, mas ele, quando vai novamente aparecer diante de Deus, como é que ele está? Irmão, lembra? Ele ficou nu, mas ele não tinha como encarar Deus. Então o que ele fez? Pode falar. Se escondeu, mas quando ele se apresentou, ele tinha alguma coisa que ele procurou. Folha, né? Uma folha de figueira, né? Agora, irmão, para e pensa, né, irmão? Vê se aquilo ali ia resolver. Aquela folhinha de figueira, como é que ele ia andar? Os irmãos já viram didaticamente como é que seria a situação? Você com aquela folhinha de figueira, não tem como amarrar, não tem como prender. Aí você imagina as nossas irmãs, né, com aquela numa situação daquela como ela, folha embaixo, folha, né, todos ajeitados. Você não podia nem olhar para, ou você fica de frente, não tem como guardar as costas, porque ele viu a situação e falou: agora ficou apertado para mim. Como é que eu vou enfrentar Deus desse jeito? Né? A folha de figueira aponta para a condição humana de tentar resolver os problemas que ele não tem como resolver. Ele não tem como resolver, é a folha da figueira. Aí ele vai procurando se agarrar em tudo que ele pensa e ele imagina. Reencarnação, reencarnação. A reencarnação é uma falácia, porque nós vemos que Jesus contou, na verdade não foi uma parábola, foi uma história daquele homem que estava lá no Hades, e o rico, né? E o Lázaro, que estava lá no paraíso. Então um olhava para o outro
E o outro queria arrumar uma solução, e ele foi tentando, até que viu que não tinha jeito, viu que estava completamente perdido, porque ele recorreu: manda alguém daqui ir lá, para que os que são os meus não venham para cá também, porque esse lugar é um lugar terrível. A Bíblia não esconde: quem for para esse lugar é lugar de sofrimento, é lugar de dor, é lugar de pranto, lugar de ranger os dentes. Mas, irmãos, a oportunidade está aberta para todos, porque nós vemos aqui, dentro da leitura, porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Irmãos, foi levantado. Jesus, ele foi suspenso entre céu e terra. Glória seja dada ao seu nome, para que hoje o homem não tenha nenhuma dificuldade. É tão somente crer. E é o que aqui no versículo 16 diz: porque todo aquele que nele crê. É isso que precisa ser feito, é crer em Jesus. A partir do momento que crê, confessa como Salvador, arrepende-se do seu pecado, pronto, saiu da morte, entrou para a vida novamente, já está prontamente estabelecido o processo anterior ao pecado. Você hoje já está vivendo a novidade de vida. Oh, glória! É uma coisa maravilhosa. Quem pagou R$1 para isso? Ninguém precisa pagar. O preço foi pago. E hoje estamos aqui. Temos uma consciência, e a nossa consciência nos diz: você está apto a estar novamente dentro de um reino que antes você estava destituído. Aquela presença que foi outrora, né, pelo pecado de Adão, que foi o nosso representante. Você não pediu, eu não pedi, mas Adão pecou e nele todos nós morremos com ele. Porque a palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Romanos, diz: todos pecaram. Aí você olha e fala: não, mas eu não pequei. Mas como Adão é o representante nosso, ele levou todos nós à morte. Mas nós louvamos ao nosso Deus e damos graça, como o nosso mesmo apóstolo São Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 15 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E antes ele diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a tua força agora? Porque Jesus, ele que era o unigênito, agora ele se apresenta ao Pai como primogênito, e a partir dele vai levando tanto aqueles do passado que professaram e creram na salvação, como aqueles do presente. É uma coisa tão maravilhosa, porque quando Jesus dá o brado que está consumado, aquele corpo estava sem vida, mas a atividade plena da salvação já começa sendo trabalhada, de forma que muitos que morreram naquele tempo foram vistos transitando ali por Jerusalém, porque já estavam sendo transportados daquele local para o paraíso, onde estão todos os que dormem no Senhor. Glória a Deus! Foi cumprido quando ele deu o brado: está consumado. Está consumada. É a maior bênção que nós temos, é a bênção da salvação. Não tem preço, não tem como pagar. Aquele erro que nós carregamos de Adão, nós só precisamos de uma coisa: perseverar, viver uma vida de santificação. A santificação, irmãos, não é um estado. O grande problema é que existe o ensinamento romano que diz que a pessoa se torna um santo. Você não se torna santo. Quem é santo é Deus. Nós estamos em processo de santificação. Se nós começarmos a nos achar muito santos, nós somos candidatos a uma queda. Nós estamos santos hoje porque o processo de santificação que nós guardamos de ontem para hoje nos conduz a estarmos aqui com a nossa consciência santa e plenamente conservada diante de Deus,
e nós podemos dizer perante a sociedade e perante o próprio Deus, dizendo: eu estou apto a estar junto a ti. Mas esse processo ele tem que continuar amanhã, e tem que continuar depois de amanhã, tem que continuar até dezembro. Findando dezembro, a gente tem que entrar em 2025 no mesmo processo, buscando a santificação e a paz com todos, sem a qual... Glória a Deus. Processo, é processo. Não é fácil não, tá? Não é fácil, porque muitas vezes a gente olha, a gente tem que lutar com muitas forças, porque a salvação, ela é algo que nós temos que lutar por ela. Nós temos que brigar pela nossa salvação. É aí que nós vemos que a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado à força. Não é que você vai sair brigando com os outros, aí você já perde ela. É a sua força de vontade de lutar contra o mal. O mal vem contra você, mas você resiste ao mal. É o mal querendo te derrubar, mas você praticando o bem. Glória a Deus. Muitas vezes o inimigo está te induzindo a você mentir, mas você é uma testemunha da verdade. Eu estou agarrado à verdade. Em mim não pode ter mentira. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos vencendo. Aí nós vamos praticando as obras que nós precisamos praticar, que é a obra, né, da salvação. E é isso que nos faz diferentes. É isso que nos faz no mundo não ser melhor do que os outros, mas ser diferente dos outros, porque eles olham para nós e vê as nossas boas obras, e não somos nós que somos glorificados com isso, é Deus que é glorificado. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é uma bênção. Conserve a sua salvação. Vamos fazer uma troca rápida aqui, irmãos. Glória. Agora já vai melhorar, até para os irmãos da galeria, já vai ficar melhor. Então, como prometido, nosso pastor já chegou e nós vamos aqui entregar a tribuna para ele. Mais uma coisa, a bênção que nós temos é a maior bênção, e a bênção da salvação. Uma palavra que ensino nosso pastor Jaedson Costa. Glória a Jesus, a paz do Senhor. Amém. Glória a nossa. Graças a Deus. Nos dá o Senhor o privilégio, a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para juntos aprendermos com o Senhor, buscar a sua face, estarmos reunidos para esta Santa Ceia. Nos perdoe o meu atraso, eu acabei tendo uma entrevista durante a manhã e me atrasei na saída de casa, por isso que eu cheguei aqui esse horário. Mas muito bem, nós estamos na lição de número 5, fala sobre a promessa da salvação, promessa essa feita pelo próprio Deus. A história da salvação nós já conhecemos bem, né? Já é algo que é muito familiar de nós. Nós que servimos a Jesus, nós temos o conhecimento de como foi feito por Deus o plano da salvação, o porquê que o Senhor fez esse plano, qual é a necessidade da salvação. Quando Paulo escreve a sua carta à igreja de Roma, aos romanos, Paulo ele explica com muitos detalhes tudo relacionado à salvação. Paulo, quando escreve a sua carta aos romanos, ele escreve esta carta para uma igreja que ele não foi o fundador, mas algumas questões que estão acontecendo nesta igreja fazem necessário que ele escreva esta carta. Para alguns teólogos, a carta de Paulo aos Romanos é considerada como o Evangelho de Paulo, que ele vem falando sobre a salvação, ele vem explicando sobre a questão da salvação. Por que ele escreve esta carta para a igreja de Roma? Ele escreve a carta para a igreja de Roma, porque a igreja de Roma está
com dois grupos distintos que estão de alguma forma se degradando. É o grupo dos gentios e o grupo dos judeus. A igreja de Roma, fundada pelos judeus, possivelmente aqueles crentes que no dia de Pentecostes estavam em Jerusalém e ao voltarem começam a pregar sobre Jesus e ali se forma uma igreja. Esta igreja é formada por judeus e por gentios, tendo a liderança dos judeus. Mas quando o imperador Cláudio baixa um decreto expulsando todos os judeus de Roma por causa das confusões que eles estavam criando, então os judeus saem de Roma e a igreja em Roma fica agora presidida pelos gentios. Quando este decreto é anulado alguns anos à frente, os judeus retornam para Roma. E quando eles retornam para Roma, a igreja já está sendo presidida por um tempo pelos gentios. Então agora um choque de cultura, dos pensamentos dos judeus com relação ao que é a salvação e dos pensamentos dos gentios relacionados à salvação. Então, diante desta disputa e desta divisão que existe ali, o apóstolo escreve esta carta para a igreja de Roma. Escrevendo esta carta para a igreja de Roma, ele define, no capítulo 3, versículo 23, o seguinte: não importa se é judeu, não importa se é gentil, não importa se é bárbaro, não importa qual a sua nacionalidade, qual a sua origem, toda a humanidade foi encerrada no pecado. Por causa do pecado, toda a humanidade foi destituída da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Paulo, então, para resolver o problema que está acontecendo na igreja de Roma, ele escreve esta carta e então engloba toda a raça humana, dizendo para os crentes ali: não é porque você é judeu que você é melhor. Não. Todos estão debaixo da condenação do pecado. Todos estão debaixo da maldição do pecado. E por causa do pecado, toda a humanidade foi destituída da presença de Deus, da glória do Senhor. Então agora ele começa a explicar sobre salvação. Ele fala sobre a origem do pecado, a existência do pecado, o que o pecado faz na vida do homem. Deus os entregou às suas próprias paixões carnais, para que eles vivam as suas condenações. Deus então colocou toda a humanidade debaixo da maldição do pecado. Todos pecaram sem distinção. Então Paulo vem falando sobre a questão da justificação a partir do capítulo 4. Aí ele vem definindo para a igreja ali o que é salvação. Ele explica o que é o pecado, o porquê a salvação veio, como ela foi por Deus elaborada, e a partir do capítulo 12, Paulo fala sobre o que é ser salvo. Sobre salvação, ele explica até o capítulo 11. Sobre ser salvo, ele explica a partir do capítulo 12. Salvação na parte teórica, até o capítulo 11. Salvação na parte prática, a partir do capítulo 12. Esta lição fala sobre a promessa de Deus para a salvação. Quando o homem estava no jardim do Éden, por desobedecer a palavra de Deus e terem comido do fruto em desobediência ao que Deus havia determinado, ele então criou uma barreira de separação entre o homem e Deus, a barreira do pecado. A barreira do pecado foi criada pelo homem por ter desobedecido ao Senhor. Uma vez criada esta barreira pelo próprio homem, ele não tinha como desfazer esta barreira. A barreira foi levantada pela sua mão, mas ele não tinha capacidade nem condição nenhuma de desfazer esta barreira. Então esta barreira, para ser quebrada, precisava de uma intervenção divina. O próprio Deus é quem poderia fazer alguma coisa.
É por isso que após o pecado do homem, Deus poderia simplesmente ter enviado ali um anjo e ter dito ao anjo: expulse aqueles homens do meu jardim, porque desonraram-me e desobedeceram. Coloquem eles para fora, expulsem eles de lá, e eles estarão vivendo fora e distante da minha presença. Porém, Deus não criou o homem para que o homem vivesse distante dele. Deus criou o homem para que o homem vivesse com ele relacionamento e comunhão. Esta comunhão e este relacionamento foi agora impedido de ter continuidade por causa do pecado. A barreira do pecado destruiu este relacionamento e comunhão que Deus tinha com o homem. Mas Deus não criou o homem para viver distante dele. Deus criou o homem para viver próximo a ele. E então é o próprio Deus que vem ali no jardim, a sua voz é ouvida, e então o homem se esconde. Você sabe essa parte da história, mas foi o próprio Deus que veio. E depois de pronunciar a sentença sobre o homem, sobre a mulher e sobre a serpente, Deus faz a promessa ali no jardim do Éden, a promessa de salvação, dizendo à mulher: da tua descendência nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Esta lhe ferirá o calcanhar, mas a sua cabeça será pisada. Esta é a promessa de Deus de salvação para a humanidade. Deus estava dizendo para o homem: esta barreira que você hoje criou, você não é capaz de derrubá-la, mas eu vou derrubá-la para você. Esta barreira trouxe à humanidade a morte. A morte significa separação do homem para com Deus, distanciamento do homem para com Deus. Mas a promessa de Deus é uma promessa de vida, é uma promessa de desfazer a barreira do pecado e abrir um caminho de acesso à sua presença. Foi a boca do próprio Deus que fez a promessa. A promessa de salvação à humanidade veio da boca do próprio Deus, e foi o próprio Deus que traçou o caminho, que fez os meios, que fez tudo aquilo necessário para que esta promessa se cumprisse. Deus então começou a agir no cenário mundial, na história da humanidade, para que esta promessa acontecesse e chegasse a nós. Esta lição fala das promessas de Deus. Certamente você conhece as promessas de Deus. Promessas de Deus a Abraão de fazer dele uma grande nação. Promessa de Deus a Davi de não faltar a ele varão que se assente sobre o trono de Israel. Promessas e mais promessas que Deus fez à humanidade e cumpriu essas promessas. Não há nenhuma promessa maior do que a promessa de Deus feita à humanidade de trazer a ela salvação. Esta promessa nos alcançou. Nós estamos alcançados pela promessa. Quem foi alcançado pela promessa? Quem recebeu de Deus a promessa? Então, esta promessa que o Senhor fez à humanidade de salvação, Ele traçou o plano para que através dos séculos, dos anos, da história da humanidade, Ele trouxesse esta promessa para o seu cumprimento. Então o Senhor, agindo na história da humanidade, agindo nos grandes reinos, nos grandes governos, Ele traça um plano, um caminho. Então Paulo escreve na sua carta, dizendo: cumprindo-se a plenitude do tempo, o tempo chegou, Deus agiu, é o momento de cumprir a promessa, é o momento do nascimento do seu Filho que trará salvação à humanidade. O tempo está pronto, tudo está preparado. Agora é o momento do sacrifício. Sacrifício porque não há remissão sem derramamento de sangue. E o Senhor deixou isso bem claro na lei que Ele deu a Moisés. Os pecados eram cometidos, os animais eram oferecidos, e no derramamento do sangue havia cobertura do pecado, não havia purificação, havia cobertura, porque só o sangue de Jesus Cristo purifica a humanidade do seu pecado. Sangue de animais não purificam, simplesmente eles cobrem, porque há somente um
que Deus aceita o sacrifício para perdão do pecado da humanidade. Mas então o Senhor vem mostrando como será este plano que Ele realizou: derramamento de sangue, a necessidade da morte de um inocente para o perdão do pecado da humanidade. Não havia ninguém inocente, não havia um justo sequer. O homem já nasce no pecado. Davi escreveu isso no Salmo 51: porque em pecado me concebeu a minha mãe. O homem já nasce na origem do pecado de Adão. Então, mesmo nascendo, ele já está em pecado, o pecado original de Adão. Então não há na humanidade ninguém que o Senhor possa usar para sacrifício por toda a humanidade. Quem é que poderá trazer salvação à humanidade? É o Filho do próprio Deus, a quem Ele envia e comissiona para que Ele venha. Ele se desfaz da sua glória, se esvazia de si mesmo. Ele vem e toma forma de homem e se humilha até a morte de cruz para nos trazer salvação e resgatar a nossa alma. E no Calvário é a maior expressão do amor de Deus pela humanidade, quando o seu Filho inocente, sem pecado algum, Ele morre pelas nossas transgressões, Ele é moído pelos nossos pecados, o seu sangue é vertido para nos trazer salvação. Ali está a maior prova de amor de Deus pela humanidade. E com este sacrifício, Deus restaura o relacionamento e a comunhão que Ele tinha com a humanidade. Uma porta é aberta e parece-me que a mão do Eterno está na entrada desta porta, convidando a humanidade: venham e vivam novamente comigo o relacionamento e a comunhão que você perdeu. O sangue do meu Filho te condiciona a isto, o sangue do meu Filho te purifica, e a minha promessa de salvação vai alcançar a sua vida. É assim que o Senhor traz a salvação à humanidade. Então, se é pregado o Evangelho, nós fomos alcançados por esta pregação, encontramos em Jesus a salvação, porque o reconhecemos como Senhor das nossas vidas. E então a promessa do Senhor de salvação chegou, aconteceu, a porta foi aberta. E agora é um convite para quem quer entrar por ela: venham e bebam da água da vida, da fonte que não tem fim. Não há preço, é de graça, é oferecida pelo próprio Deus. Você não precisa cavar o poço, você não precisa tirar a água é dada gratuitamente a quem deseja, quem quer, a quem quer fazer parte deste povo seleto, santificado, purificado, resgatado, remido, lavado pelo sangue de Jesus Cristo, que volta a ter com Deus comunhão e viver na presença do Senhor. Então a história da salvação é a história contada pela Bíblia, é a história registrada nas Sagradas Escrituras. A história da salvação é a história contada pelo próprio Deus através da sua palavra. Tudo referindo-se à salvação da humanidade está nos registros sagrados. Nada que saia desta palavra, nada que venha fora desta palavra sobre salvação é verdade. A verdade única, exclusiva, é o que a Bíblia nos apresenta sobre salvação. Para que o homem seja salvo, ele precisa tão somente crer no sacrifício de Cristo feito pela humanidade na cruz do Calvário. Esta é a história da salvação. Salvação nos é dada, nos é outorgada, nos é oferecida por Deus através do que Ele fez por nós na cruz do Calvário. O homem não tinha como fazer nada para ajudar esta obra de Deus. Foi uma obra exclusiva de Deus. Enquanto a justiça de Deus condena o homem à morte eterna por causa do pecado, o amor de Deus oferece o próprio Filho para pagamento pela ofensa do homem, e o pagamento foi feito. E Deus agora nos olha com olhares diferentes. Não somos mais inimigos, somos amigos. Temos paz com Deus através do sangue de Cristo vertido na cruz
do Calvário. A mensagem de salvação, a história da redenção humana, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a vida dele, o seu sofrimento, a sua morte, a sua crucificação, a sua ressurreição e o plano de Deus para a humanidade, para a salvação da humanidade, deveria fazer com que todos os cristãos em Jesus Cristo, em todo o tempo, vivessem regozijando-se e adorando ao Senhor e se alegrando pelo plano que Ele idealizou, realizou, executou para nós, sem precisar do nosso auxílio. Mas parece que a gente às vezes está acostumado, né? Já estamos salvos mesmo, Jesus já nos alcançou. Para que lembrar do sacrifício, da morte, do sofrimento? Isso aí só vai trazer dor para nós. É a nossa origem. Nós não estamos aqui de graça. Nós estamos aqui por um alto preço de sangue, de morte de Cristo no Calvário, de humilhação perante a humanidade e as autoridades. Um homem que se desfez da sua glória e tomou sobre si a nossa culpa, viveu a nossa dor para nos trazer salvação. Isso aí era motivo de nos fazer dar glória o tempo todo. Mas a gente se esquece, né? Da promessa, da salvação. E aí a gente entra no entendimento de que a gente tem direito a mais coisas. Tomar posse de mais coisas. Não é assim? Aqui não, mas em alguns lugares por aí é o evangelho que se prega. Você tem direito de tomar posse. Vai lá, bota a tua mão, bota o teu pé, pega que é seu. Aí quando não consegue, porque nem sempre está certo, aí reclama: cadê o Senhor que me abandonou? O Senhor não me ama mais, não atende as minhas orações, o Senhor não se preocupa comigo, o Senhor não está mais me atendendo. Aí entra uns crentes em crises, que vai atrás dos psicólogos, né, para resolver a sua crise existencial. Eu não estou conseguindo tomar posse das coisas que eu quero. A minha vida parece que está travada, nada anda, nada vai para frente, não consigo realizar os meus sonhos, e acho que eu tenho direito, porque a Bíblia diz, e tem uns por aí que pregam isso, tem uns coaches da vida que ensinam isso, como ser rico, imagine todo mundo rico na face da terra, não ia ter lugar para os pobres, ia ter que sacrificar todo mundo. O próprio Jesus, numa indagação dos apóstolos, disse: vocês sempre terão com vocês os pobres. Jesus não tirou da humanidade a pobreza, vocês sempre terão os pobres. Mas a riqueza maior do homem não é o que ele conquista na terra, é o que Deus fez por ele na cruz do Calvário. Nossa maior riqueza é a nossa salvação. Se isso não é o suficiente para nos fazer andar de cabeça erguida, glorificando, exaltando, adorando, nada mais que for feito por Deus vai fazer você entender que você é precioso para o Senhor, que Deus ama sua alma, minha alma, ao ponto de dar a vida do seu filho por nós na cruz do Calvário. O que vier depois disso é lucro. Então a nossa maior alegria e certeza é que o Senhor nos amou e o seu amor fez com que ele desse por nós Cristo na cruz do Calvário. É por isso que hoje Jesus tem um pouquinho de trabalho com a igreja atual, né? Porque é uma igreja que não olha para a cruz, não olha para a cruz, olha só para o que está acontecendo em volta. Ah, fulano conseguiu. Deus está fazendo acepção de pessoas. Deus não quer me dar. Ouvi a oração do pastor Luiz Carlos, abençoou ele, e eu estou aqui nessa prova toda. O Senhor não é justo. A justiça de Deus é decretada na cruz do Calvário. O amor de Deus é declarado lá. A bondade de Deus está bem esclarecida ali. Então, nós estamos falando sobre promessa de salvação. Nós já sabemos tudo sobre salvação. Já sabemos o que é salvação. O que falta a nós então? Dar a importância
dê vida ao que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Isso é o que vai fazer toda a diferença. É olhar para lá e entender a salvação que o Senhor me proporcionou. É para que eu viva o tempo todo da minha vida, glorificando, adorando, exaltando e bendizendo o nome dele. O que ele me der depois da salvação é lucro, é só da glória, mas a salvação é a nossa maior conquista. É por isso que nós vivemos um tempo difícil da igreja sobre a face da terra, porque os crentes não valorizam a salvação de Cristo na cruz do Calvário. Isso parece que está em segundo plano. Tem os planos aí na frente, os planos das conquistas, os planos que colocam o homem na frente e não Deus. Enquanto o Senhor for o maior motivo da nossa alegria e a nossa salvação será a nossa maior conquista, enquanto nós não tivermos esse entendimento, nós vamos viver o tempo todo nessas crises aí. Eu queria, eu me esforcei, mas eu não consegui. Mas eu vejo uns por aí que estão alcançando e conseguindo. Se a igreja olhasse para a cruz de Cristo, todos olhassem para a cruz de Cristo, se alegraria pelo sacrifício dele na cruz de Cristo. Essa é a nossa maior missão. Amém? Já que está em missão, já que a gente vai falar sobre salvação, né? A introdução. Eu não vou ler tudo não, tá, meus irmãos? Só vou ler a introdução, depois a gente lê os tópicos aqui. A salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. É exatamente isso que nos mostra o Evangelho de João, capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação, sua natureza e perseverança eterna. Não, sua natureza e perseverança. Aí a gente entra no primeiro tópico, a promessa da salvação, uma maravilhosa salvação. Nessa conversa que Jesus tem com Nicodemo, no capítulo de número 3, o Senhor Jesus, ele usa uma linguagem de figura, mostrando para aquilo que foi feito lá no passado, quando Moisés estava com o povo caminhando pelo deserto. As murmurações do povo, murmurações que foi só para aquele tempo, né? No tempo da igreja hoje não existe murmuração nenhuma, amém? Não ouvi amém. Não ouvi amém. Então o negócio continua do mesmo jeito, né? Então, por causa das murmurações, o que são murmurações? O que são as murmurações? O que é uma murmuração? Reclamação. Por que eu reclamo? Porque eu acho que eu tenho direito. Reclamo daquilo que eu acho que eu tenho direito. Então isso é murmuração. Aí o povo estava murmurando o tempo todo. Está faltando comida, está faltando isso, está faltando aquilo. As constantes murmurações fez com que o Senhor enviasse no meio do povo serpentes venenosas. Foi uma das maneiras que o Senhor trouxe correção ao povo. Existiram outras maneiras. As serpentes estavam comendo ou picando as pessoas, e as pessoas morreram por causa do veneno. Então, diante dessa situação, Moisés orou ao Senhor, orou para que o Senhor livrasse o povo das serpentes. Deus livrou o povo das serpentes? Não, ele deu descanso. Não, quem falou aí? Levanta a mão. Muito bem. Deus não livrou o povo das serpentes. Deus deixou as serpentes continuar picando o povo. Estava lá no meio deles. O povo parou de murmurar? Não parou de murmurar. Então por que Deus ia tirar as serpentes? As serpentes foram dadas por causa da murmuração. O povo não parou de murmurar, então a serpente continua. Essa natureza pecaminosa do homem falha, que o faz constantemente estar se voltando contra Deus, aquele que deu o seu filho e mostrou o seu amor. Essa natureza adâmica, quando eu penso em murmurar, é a natureza adâmica que fez com que o Senhor condenasse o homem à morte eterna. Essa natureza do pecado. Quando eu penso no pecado, quando eu penso em murmurar, eu preciso me lembrar, é essa natureza aí que condenou o homem e que fez com que o Senhor enviasse o seu filho para me trazer salvação. Então ela não mais faz
vida. Sai para lá, porque eu sou nova criatura, regenerado pelo sangue de Jesus Cristo. Isso não faz mais parte da minha vida. Poder do sangue de Jesus. Então o povo continuou murmurando. Então o serpente está no meio deles. Aí Moisés ora, e Deus então dá um livramento e escape. Manda que Moisés construísse uma serpente de metal, colocasse lá estendida. Todas as pessoas que forem picadas pelas serpentes venenosas, quando olharem para a de metal, terão veneno anulado. Não deixarão de ser picadas, mas o veneno não mais terá poder sobre elas, porque ela vai olhar para a serpente de metal. Esta é a figura, na verdade isso é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. E Jesus, nessa conversa com Nicodemos, ele fala sobre isso. Assim, na mesma maneira, o Filho do Homem será levantado no madeiro, e todos aqueles que olharem para ele terão o efeito do veneno, que é o pecado, que condena a morte eterna, anulado. A serpente picava, o homem morria. Quando olhava para a de metal, ele tinha o efeito do veneno cancelado. O pecado condena a morte. Condena ou não condena? Ajuda aí. Amém ou não amém? Condena? Condena. Mas quando o homem olha para Cristo, reconhecendo como Salvador, o pecado continua condenando ele à morte? O pecado é anulado. O seu poder sobre aqueles que olham para Jesus é cancelado, anulado. Não está mais condenado à morte, porque ao olhar para Cristo, reconhecer como seu Salvador, ele tem o efeito do pecado, veneno, a condenação anulada na sua vida. Então Jesus fala sobre isso com Nicodemos. Desta mesma maneira, Deus oferece à humanidade a salvação. O pecado condena a morte, mas olhar para Cristo e o reconhecimento como Salvador tira dele a condenação e o poder do pecado sobre a sua vida. Ele não mais vive na condenação do pecado. Ele não mais vive sob o domínio do pecado. Amém? Amém. Ele não mais vive para o pecado. Amém? Amém. O amém está fraco na hora que fala isso. O homem não mais vive para o pecado, amém? Amém. Mas o homem peca? Peca. Mas por que peca? Por causa da natureza adâmica. Quem já está livre da natureza adâmica? Ninguém, né? Só depois que formos para a glória. Então há uma guerra aqui, há uma guerra travada. Como é que se vence essa guerra? Como é que se vence a guerra contra o pecado? Hein? Se vence o pecado olhando para Jesus e o aceitando, a gente tem o pecado com o seu efeito cancelado. Mas vencer o pecado que tão de perto nos rodeia é viver uma vida de santificação, cheios do Espírito Santo, buscando a Deus em tudo. Quando eu busco as coisas da terra, eu me encho de Deus? Quando eu busco as coisas de Deus, eu me encho das coisas da terra? Sim. Se eu me encher de Deus, Ele supre as minhas necessidades. O que eu preciso, Ele vai suprir. É me encher de Deus. Então há uma guerra travada da humanidade, porque nós aceitamos Jesus, somos salvos em Jesus Cristo. Ele nos amou primeiro, nos alcançou e somos salvos. Olhamos para Cristo. Quem olhou para Cristo na cruz do Calvário? Você consegue ainda vê-lo lá? Ou só viu a primeira vez? Ele permanece lá. Permanece? Não, já desceu de lá. Nós somos salvos pelo sacrifício dele na cruz. O nosso olhar para ele nos traz a salvação. Somos salvos. Deus nos salvou através do sacrifício de Jesus. Nós não tínhamos condições, méritos algum, não havia em nós forças, mas o Senhor fez por nós, enviando o seu Filho. Então, ao olharmos para Jesus da cruz,
temos a nossa salvação garantida. Olhar para o Cordeiro de Deus. Então a nossa salvação vem através do sacrifício de Cristo. O que é que a gente precisa fazer para alcançar esta promessa? O que é que a gente precisou fazer para termos a salvação? A irmã falou aceitar, está certo? Quem concorda com ela? Uns concordam. Quem discorda? Quem não concorda e não discorda, pensa diferente. Qual é o pensamento dos irmãos? Hã? Quem concorda com a irmã ali, que para ter salvação precisa aceitar Jesus? Olha, tem pouca mão levantada. Quem pode levantar a mão? De repente a mão está presa aí. Quem pode levantar a mão? Faz assim. Isso. Você está aqui? Quem está aqui, diga glória. Quem está aqui, mas não está aqui, diga aleluia. Então participa em nome de Jesus. Então, para sermos salvos, nós precisamos olhar para Jesus, ok? E aceitá-lo como salvação, como nosso Salvador. O sacrifício foi feito por Ele. A obra foi realizada por Ele. Ao homem necessário é crer no Filho unigênito de Deus para ter a salvação. É através da fé em Jesus, no seu sacrifício no Calvário, que nos traz salvação. É olhar para Cristo e reconhecê-lo como Salvador das nossas almas. Quem fez isso, diga glória. Glória é fraco, hein? É uma salvação muito grande para a comunidade. Quem já aceitou Jesus como Salvador, diga glória. Melhorou. Nós estamos falando de salvação. A salvação precisa te motivar, te alegrar, te fazer olhar para frente, para cima, festejar. Hoje é dia de alegria, de regozijo, de festejar a salvação que Cristo conquistou por nós da cruz do Calvário. Imagine Jesus olhando por nós agora, todo o sacrifício que Ele fez por nós da cruz do Calvário. E quando se fala de salvação, algo... Foi verdade. Não foi verdade, nós estamos aqui por causa disso. Ele nos alcançou com seu amor e somos vidas restauradas em Deus. Mas eu tenho um probleminha para resolver, deixa para lá, a maior conquista é a salvação. Hoje estamos aqui para celebrarmos ela. Então somos salvos a olharmos para Cristo no Calvário. E Ele então nos salvou. Ok? Amém? Salvação, a obra da salvação anunciada na Bíblia e o Salvador, Jesus Cristo. Capítulo 2, a natureza e promessa da salvação. Justificação. Somos salvos quando olhamos para Jesus. Mas a salvação é operada em nós em 3 aspectos diferentes. O primeiro dele, a justificação. Por que a justificação? A humanidade estava condenada à morte eterna por causa do pecado. O veredito já havia sido decretado. O julgamento já havia sido feito. É condenação eterna por causa do pecado. Mas, enquanto a justiça de Deus condena, o próprio Deus, por sua misericórdia e amor, quer trazer salvação. Mas não tem como trazer salvação se o preço não fosse pago. Quem vai pagar o preço? O homem que pecou? Não, ele não tem como pagar. Então quem vai pagar o preço? Deus providencia o cordeiro para pagar o preço. O cordeiro lá representado naquela história de Abraão e Isaac. Deus providencia os meios, Deus providencia o sacrifício, Deus providencia a oferta para ser oferecida em resgate da humanidade. É o sangue do seu próprio Filho, é a morte de Cristo no Calvário, que com o seu sangue nos lava do nosso pecado e nos faz justos diante de Deus. Então, para o Senhor, quando Ele olha para a humanidade e vê nela a marca do sangue de Cristo, Ele olha o homem justificado. Não há mais
do pecado, não há mais marca do pecado, não há mais condenação do pecado, não há mais pecado sobre ele que o condena. Deus olha para o homem e vê nele o sangue de Cristo. Ali há uma criatura regenerada, ali uma criatura justificada, ali uma criatura que eu comprei com o meu sangue, que acreditou no meu propósito e projeto, na minha obra, e ao aceitar o meu filho se tornou justificado, não porque é bonitinho, não porque é bonzinho, não porque fala bem, não porque faz as coisas boas, não, porque tem marca de sangue, porque foi comprado com sangue. Ele não merecia, mas ele aceitou. Ele não tinha condições, mas ele reconheceu. Ele é salvo, e lá está a marca do sangue do meu filho que o justifica. Então a salvação, ela é operada em três aspectos. Pela visão de Deus, quando olha para nós, ele vê em nós a marca do sangue de Cristo. Temos merecimento? Quem tem, levanta a mão. Não tem? De nada? O que a gente às vezes reclama quando Deus não faz? Se a gente tem merecimento. Só reclama quem tem merecimento. Alguém entra na justiça aí contra qualquer questão se não tem merecimento? Por que a gente entra na justiça? Porque o direito é meu, não é isso? Tem muitas pessoas que processam. Por quê? Porque eu tenho direito, é meu direito. Foi tirado de mim. Quem tem direito? Ninguém. Então tudo que vem a nós da parte de Deus é graça, favor e merecido. Ele não dá porque vem em nós merecimento, porque nós não temos. Paulo declara isso: miserável homem que sou, quem me separará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Miserável homem que sou. Olha a declaração feita pelo maior apóstolo, pelo maior missionário, pelo maior implantador de igrejas em todo o mundo. Miserável homem que sou. E a gente às vezes não faz nada ou pouquíssima coisa e se acha merecedor. Acha merecedor. Então, a salvação é operada através da justificação. Não somos nós, é Cristo na cruz do Calvário, é o sangue vertido. Deus não olha para nós e vê em nós bondade. Não, isso aí é bonzinho. Não, olha a cara dele de bondade, olha o olhar dele de misericórdia, olha as ações que ele pratica. Não é por atitudes, não é por obras, é por graça, por misericórdia de Deus. Então Deus olha para nós e nos vê justificados. Porque somos bonzinhos? Não, por causa da marca do sangue de Cristo, por causa do que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Então não posso chegar diante de Deus: Senhor, eu tenho direito, me responde, me atende. Não, eu sou justificado pela Tua misericórdia. Tudo que pedimos ao Pai, crendo no nome de Jesus. É só através dele. Ele nos abençoa. Deus é bom. Se o Senhor nos deu salvação através da morte do seu Filho na cruz do Calvário, o que Ele não poderá fazer por nós diante das nossas questões? Quem aqui já orou e teve de Deus respostas nas suas causas? Diga amém. Amém. Deus entendeu porque você merecia? Deus entendeu por quê então? Porque você creu no nome de Jesus, pediu a Ele, creu na sua bondade, na sua misericórdia, no seu poder. Deus entendeu. Não é o que merecemos, é a bondade e a misericórdia dele. Então somos salvos por Deus através do sacrifício de cruz. Quando aceitamos Jesus, Deus olha para nós e não vê mais em nós a marca do pecado, vê a marca do sangue de Cristo. Nos lavou e nos restaurou. Então nós não somos merecedores, somos alcançados pela bondade e misericórdia de Deus. Nem todo mundo entende isso, né? Um amigo meu pregava de vez em quando. Tinha uns crentes que entravam na igreja, né? E se sentem mais importantes, porque Jesus usa, Jesus eleva os cargos. Aí entra assim, né? Ó.
como se tivesse ele feito o que ele faz. Aí Jesus vai e declara assim: sem mim, sem mim. Então, para quem é a glória? Para quem é a glória? Então é o nome de Deus que precisa ser sempre glorificado. Somos justificados pelo sangue de Cristo. Então a salvação opera em nós através da justificação do sangue de Cristo em nós. Regeneração. O que é a regeneração? É um novo nascimento. O homem que nasce no pecado, que nasce de mulher, que nasce com a origem do pecado de Adão, ele pode herdar os céus? Pode ou não pode? Olha a divergência. Quem acha que pode? Quem acha que não pode? Ué? Ou está de um lado ou do outro, em cima do muro. Quem é morno frio não agrada não, hein? É frio é quente, morno tem comida da boca. O homem pode entrar nos céus, nascido do pecado de Adão. O homem natural pode herdar nos céus? Não, senão Jesus não precisava ter vindo. Não pode. Então, para ele herdar os céus, ele precisa de quê? Um novo nascimento. E o que é nascer de novo? É voltar no ventre da madre, como Nicodemos perguntou a Jesus? Não. O que é nascer de novo? Receber a vida de Deus. Porque a vida que nós tínhamos era uma vida herdada de Adão, no pecado que condenava a morte. O primeiro homem pecou, levou o homem, ou toda a humanidade, ao pecado, trouxe morte à humanidade. O segundo Adão, o segundo homem, ele trouxe vida. Jesus Cristo trouxe vida. Então, a partir de Jesus Cristo, aqueles que o aceitam recebem vida. Vida deste novo homem. Vida que vem de Deus para nós. Não a vida de Adão, não a natureza de Adão, uma natureza agora dos céus, porque para herdar os céus precisa de um novo nascimento, porque o nascimento em Adão não deixa entrar nos céus. O homem precisa nascer de novo. Então é uma regeneração. Ao aceitar Jesus, o homem recebe vida. Quem traz vida ao homem? Deus. O homem que aceita Jesus tem a sua vida justificada pelo sangue. Ele recebe o Espírito Santo? Recebe ou não recebe? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Porque quem traz a vida de Deus a nós? O Espírito Santo. Então, quando você aceita Jesus, você tem o pecado apagado pelo sangue de Cristo. É justificado pelo sangue de Cristo. É regenerado, porque a sua vida antiga deixa de existir. Morreu com Cristo. Agora você nasce de novo. Um nascimento produzido pela presença do Espírito Santo em você. Vida de Deus que nasce em você. Você agora é regenerado, tem uma nova vida. A sua vida antiga deixou de existir. Quando você passa... Quem é que já passou pelas águas? Quem não levantou a mão não passou pelas águas ou está com a compreensão? Participe em nome de Jesus. Agora, quem já passou pelas águas? Por que você passou pelas águas? Sepultamento é um símbolo. Sepultamento do pecado é um símbolo. A pessoa sepulta os pecados e levanta como uma nova criatura, sem pecado. Isto é um símbolo. Ok? Quem morre sem se batizar vai para o céu? Vai ou não vai? Vai. Mas não passou pelo batismo? Não sepultou o pecado? Vai ou não vai? Vai. O ladrão da cruz não foi? Isso é um ato simbólico, uma ordenança para a igreja, um ato simbólico. O crente aceitou Jesus, não foi o que o eunuco falou com o Filipe? Aí tem água, o que me impede de ser batizado? O crente tem desejo de passar pelas águas. Eu quero sepultar os meus pecados e nascer com
santificado e é regenerado, recebe vida de Deus em si. Quem tem vida de Deus aí? Quem tem vida de Deus? Mas peca ainda? E o que acontece quando peca? Hein? Peca porque ainda está nessa natureza humana, uma luta. Mas a vida de Deus em nós nos incomoda. Isso aí não faz mais parte da sua vida. Aí você diz: Senhor, me perdoa, me ajuda a viver uma vida reta para o Senhor, me ajuda a viver uma vida que te agrada, porque a vida de Deus em nós faz isso. Quando você tem vida de Deus em você, regeneração que vem da parte de Deus, tudo aquilo que você pratica que não agrada a Deus te incomoda. Não deveria ter pensado mal do pastor. Não deveria ter procurado o pastor. Não deveria ter falado do pregador. Aquele irmão que estava dando aula lá no domingo, não deveria ter pensado mal dele. Olha, esse irmão aí só misericórdia. Não deveria ter pensado. Aí você pensa: Senhor, me perdoa, me perdoa. Se é essa natureza antiga, mas não faz parte da minha vida, não. Eu tenho uma vida nova. Converte, Jesus, me converte. Me converte. É assim que funciona. Porque você pode ser sugestionado a pensar mal do pregador. Toda hora ficar mandando levantar a mão, abaixar a mão. Me deixa em paz aqui no meu cantinho. Você não veio aqui para ficar em paz no seu cantinho. Você veio para adorar a Deus, para glorificar ao Senhor, para se alegrar pela morte de Cristo no Calvário. Isso aqui não é lugar para você ficar no seu cantinho, não. Aqui não é para aqueles que têm o ministério do canto, ficar no canto, não. Aqui é para você exaltar a majestade do Eterno, glorificar e exaltar e se alegrar pela morte de Cristo por nós, na cruz do Calvário, o seu sacrifício e a sua ressurreição. Então nós pecamos, infelizmente, mas lutamos porque temos uma nova vida. Quem não tem essa nova vida se arrepende? Nada. Vai lá e faz de novo. Se alguém que não tem Cristo aprontar com você, tiver oportunidade amanhã, vai fazer de novo, porque não tem Cristo, não tem vida, está morto no pecado. Mas quem tem Cristo, quem tem vida, se arrepende, porque a vida de Deus em nós traz a incomodação. Isso não faz parte mais da minha natureza. A minha natureza não é mais adâmica, a minha natureza é celestial, e eu preciso lutar contra isso. A vida de Deus em nós traz esse sentimento. Isso não faz parte mais da minha vida. E a salvação, então, ela opera em nós a justificação, a regeneração e a o que é santificação? Hein? Separação. Antigamente, no Antigo Testamento, tudo aquilo que seria usado para o serviço do Senhor era ungido, consagrado, santificado, separado, só para Deus. Deus dizia: ó, isso aqui é sagrado, é só para ser usado na minha presença, só aqui. Deus ungia, consagrava e santificava. A lei de Moisés, ela veio para santificar, separar o povo de Israel do povo do mundo, separar o povo de Israel para Deus, para que eles vivessem para Deus. Isso é santificação, separação. Quando o homem aceita Jesus, ele é santificado? É ou não é? Sim. Não é? Sim. Ele é justificado, recebe nova vida e é santificado. Santificado no sentido de separação. Se tornou santo para Deus, santificado por causa de Cristo. É um ato imediato. Mas há o processo de santificação, que Hebreus diz lá: sem a santificação ninguém verá a Deus. E o que é o processo da santificação? Separação. A gente está em uma luta constante contra o nosso velho homem, contra a natureza adâmica. A vontade de errar vem, mas não posso, porque eu estou em um processo de santificação. E aí Paulo escreve aos Gálatas e aos Efésios dizendo assim: enchei-vos do Espírito.
e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai em espírito, vivei em espírito, enchei-vos do espírito. É um ato de santificação. Quanto mais você se enche do Espírito Santo, mais você se aproxima de Deus, mais de Deus você tem graça para vencer nesta batalha. Então Deus nos fez uma promessa de salvação. Cumpriu essa promessa? Meu Deus, cumpriu ou não cumpriu? A gente foi salvo por ela, então cumpriu. Mais um motivo para você murmurar de mim. Mas Jesus está te vendo. E para nós terminar, a base da promessa de salvação é Cristo. Ele, Cristo e somente Cristo. Tinha uns judaizantes na época de Paulo, que começou a se espalhar no meio da igreja lá, dizendo que para ser salvo tinha que aceitar Jesus, mas praticar as obras da lei. Então Paulo teve um trabalho para combater esse povo aí. Salvação, a base é Cristo. Não precisa aceitar Jesus e fazer mais alguma coisa. É só Cristo. A base da salvação encerra em Jesus Cristo. Nada mais além disso. O próprio Paulo vai falar: se alguém vier pregar um evangelho diferente do que eu preguei, considere-o anátema. Ainda que um anjo dos céus desça para falar um outro evangelho, você considere anátema, porque o evangelho já foi pregado. A salvação está baseada em Cristo, e só Cristo. Nada mais. É só Cristo. É só Cristo. Ah, mas tem que aceitar Jesus? Não, é só Cristo. A salvação se baseia em Cristo unicamente. Então nós vamos fazer aqui a leitura conclusiva, amém? Para a gente concluir. Ou a gente pode até uma